Comprar uma bicicleta infantil para muita gente nem sempre é uma das tarefas mais fáceis. Além do design, cor, o modelo que deve agradar a criança, ainda tem outros detalhes que muita gente acaba não levando em consideração. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Eu vou te ajudar a escolher a bicicleta correta para a criança, no tamanho e na idade correta também. Detalhes bem pequenos que muita gente passa despercebido, que nesse vídeo você vai entender quais são eles. E dessa forma você vai acertar na compra, fazendo assim com que a criança, o seu filho, o seu sobrinho, enfim, a criança a qual você deseja talvez até presentear com uma bike, tenha a melhor experiência possível desde pequeno. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Antes de nós falarmos daquilo que talvez você já esteja até atento, ou aquilo que talvez você já esteja familiarizado, que é a questão de design, modelos de bicicleta, antes de tudo tem algo mais importante para ser decidido. E é exatamente nesse ponto que muita gente acaba errando. Portanto, presta atenção nessa parte que isso vai fazer toda a diferença. Bicicleta tem tamanho até mesmo para as crianças. Não dá para você comprar qualquer bike achando que simplesmente ajustar a altura do selim ou fazer um ajuste ou outro ali já vai resolver a situação. Lembra que essa criança precisa ter uma experiência positiva na bike. Talvez você esteja levando em consideração apenas o divertimento dela. Obviamente que isso deve ser levado em consideração como uma das principais coisas. Afinal de contas, a criança precisa se divertir, precisa brincar, ela precisa realmente gostar da bicicleta. Mas talvez essa seja uma forma de você incentivar a prática de um esporte e melhorar a qualidade de vida de uma criança futuramente, mas ela vai começando desde agora. Então, se você puder acertar nesses detalhes agora, que não vai te custar nada, vale muito a pena prestar atenção. Existe o tamanho correto de bicicleta para cada idade e também principalmente pela estatura, ou seja, a altura da criança que nós precisamos levar em consideração. Por isso eu vou te falar que o tamanho de bicicleta, o tamanho de aro, por exemplo, de acordo com a idade e a estatura da criança. Vamos lá. Para crianças entre 2 e 5 anos, pesando ali aproximadamente 25 quilos, e nesse caso aqui não vou levar tanto em consideração a questão da estatura, porque pode ter uma variação bem grande de 2 a 5 anos, depende muito aí da estrutura de cada criança. Mas essa regra de uma forma geral vale para crianças de 2 a 5 anos. Nessa idade eu recomendo muito, de verdade, tá? Por experiência própria inclusive, que você compre a Balance Bike. O que seria a Balance Bike? Uma bicicleta de equilíbrio, resumidamente, bicicleta que não tem pedal. Mas como assim sem pedal? Exatamente. O objetivo dessa bicicleta é fazer com que a criança ela ganhe confiança suficiente para ela começar a se apaixonar pela bicicleta. Portanto, a bicicleta que não tem pedal vai trazer essa experiência para ela. Uma das coisas que eu mais errei, e eu falo isso para todo mundo que me pergunta, é que quando eu comecei a ensinar minha filha a pedalar, e ela tinha por volta dos 5 anos, eu comprei uma bicicleta para ela, que não era essa, e coloquei rodinhas na bicicleta. Na verdade é o mais comum que muita gente faz, e talvez seja o que você já está pensando agora. Vou colocar rodinhas para que a criança vá se acostumando, mas isso tem um grande problema. Nesse caso, a gente acaba gerando uma dependência muito grande. E quando chegar o momento correto de você tirar as rodas, você vai ter muita dificuldade. No meu caso, por exemplo, eu tive muita dificuldade realmente de fazer com que a minha filha se adaptasse com a bike sem rodinha. Ela ficava o tempo inteiro tentando se apoiar numa rodinha que não existia. E a realidade é que se ela tivesse começado com uma bicicleta de equilíbrio, mais fácil de a gente colocar dessa forma, ela não passaria por tudo isso, porque a criança ela se sente muito mais segura. O que traz segurança para a criança, por exemplo, ou para as pessoas que pela primeira vez vão começar a pedalar? Porque adultos que nunca pedalaram na vida também passam por essa situação. É bem parecido. Primeira coisa que você tem é medo de cair. Portanto, você precisa se aprender a equilibrar. E a Balance Bike, a bicicleta de equilíbrio, dá justamente essa condição. A criança senta na bike e ela tem como colocar os pezinhos no chão a qualquer momento. Portanto, ela se torna segura. E assim que ela levanta os pezinhos, você dá um embalo ali e ela vai praticando o equilíbrio. Quando chegar o momento de você comprar uma bicicleta maior, uma bicicleta agora com pedais, a parte do equilíbrio já vai estar totalmente controlada, ela já vai aprender. Então vai por mim, essa recomendação é sensacional. Eu sei que talvez você que não, mas eu já queria comprar uma bicicleta maior, tal, ou eu já queria comprar uma com pedal, porque eu acho que ela faz isso. Você não vai errar. Compre uma bicicleta, pode ser até um pouco mais básica, mais simples, mas sem pedal, para a criança ter essa experiência e ter essa garantia de que ela vai conseguir colocar o pedal no chão no início.
não cometa o erro de colocar rodinhas no começo. Inclusive, se a sua criança aí já tem uma bicicleta com rodinhas e o seu objetivo agora é comprar uma maior, uma diferente, por exemplo, por isso você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai ter esse tipo de dificuldade quando você começar a tirar as rodinhas. A rodinha acaba deixando a criança muito dependente e não deixa, faz com que ela demore mais a tomar a iniciativa de se soltar realmente. Inclusive, acabei focando um pouco mais nessa primeira dica porque é realmente muito importante, tá bom? Então, primeira dica é essa, de 2 a 5 anos, balance bike, bicicleta sem pedal, já vai resolver muita situação e com certeza a criança vai se divertir bastante. A partir dos 6 anos de idade, né, podendo pegar até dos 5 a 6 anos de idade, uma criança aí com altura entre 90 centímetros até 1,10 m, por exemplo, e também com cerca de 25 quilos, mais ou menos, tá? É um peso aproximado, pode ter uma pequena variação aí. O ideal é que você já compre uma bicicleta aro 14. Esse tamanho é ideal para que a criança possa ter uma boa experiência, que ela já tenha condições de colocar o pé no chão sempre que precisar. Uma bicicleta aro 14 você vai conseguir ajustar muito bem a questão do selim, ela já tem as condições necessárias e a estrutura necessária para que a criança pedale com bastante confiança e segurança. Então esse é o ideal, aro 14 dos 4 aos 6 anos, com altura entre 90 centímetros e 1,10 m. E se a criança possuir entre 5 e 8 anos de idade, com aproximadamente 1,10 m, 1,20 m de altura, pesando aproximadamente uns 30 kg, o ideal já é a bike aro 16, que vai se encaixar muito melhor nesse perfil. E entre 8 e 12 anos de idade, com estatura entre 1,20 m até 1,5 m, pesando aproximadamente 50 kg, o ideal é bike aro 20. E por fim, entre 8 e 12 anos, com estatura entre 1,35 m a 1,5 m aproximadamente, aí você já parte para uma aro 24, podendo talvez até mesmo ser uma aro 26, que é o caso da minha filha, por exemplo, que já é um pouco mais alto do que normalmente as crianças na idade dela. Nesse caso, ela já está usando até uma aro 26, que para ela tá dando muito certo. Ou seja, existem algumas exceções à regra, obviamente, então depende um pouquinho da altura da criança e tudo mais, não é só questão de idade, porque a gente sabe que pode variar um pouquinho aí, dependendo da estrutura de cada criança. Esse é o meu caso, mas de uma forma geral, entre 8 e 12 anos, nessa altura, até 1,5 m, 1,50 m por ali, você já pode sim partir para uma aro 24 ou até uma aro 26. A partir daí quando você tem crianças adolescentes, digamos assim, já que são maiores que isso, aí o ideal já é uma aro 29 mesmo, aí não vai entrar, não se encaixa muito no nosso perfil. Mas vamos ficar até mais ou menos essa faixa de idade aqui para que a gente continue na área das bikes infantis. A gente tem outros vídeos aqui no canal ensinando bikes aro 29, se for o caso. A partir do momento que você já sabe o tamanho, e aqui, como eu disse, volto a reforçar, é importante, leve isso como um dos pontos principais antes de qualquer coisa. Tenha em mente que você precisa comprar a bicicleta no tamanho correto. Um adulto, quando pedala com uma bicicleta que não está adequada ao seu tamanho, à sua estrutura, à sua estatura, ele tem vários problemas de desconforto e, em alguns casos, até algumas lesões mais sérias. É claro que em caso de crianças não é tão comum ter algum tipo de lesão muito séria, mas você precisa evitar. Uma bicicleta incorreta pode gerar algum tipo de desconforto que, mesmo que a criança não fale no começo, futuramente isso pode trazer alguma coisa mais grave. Então evite isso ao máximo. Acerte no tamanho da bicicleta, isso é importantíssimo, principalmente no quesito segurança. É de extrema importância que você deixe a bicicleta bem alinhada. É muito comum acontecer de muitas vezes os pais ou a pessoa responsável comprar uma bicicleta para a criança um pouquinho maior do que talvez seja necessário, pensando para que ela possa aproveitar por mais tempo. E é claro, eu não vou tirar aí a sua, digamos, a sua estratégia, dizer que está errado, porque eu já pensei em alguns momentos nisso, por exemplo, quando eu vou comprar um calçado para minha filha. Não, mas vamos botar um pouquinho maior para ela aproveitar mais. Mas a grande verdade é que quando você faz isso, um calçado, por exemplo, a criança acaba nem usando o calçado agora, ela precisa ficar esperando a hora certa, porque como ele é um pouco maior, fica folgado, machuca, causa calos e tudo mais. A bicicleta é a mesma coisa. Não adianta você comprar uma bicicleta um pouco maior para usar por mais tempo e aí agora no começo ela não vai conseguir usar. E olha, sabe o que pode acontecer? Se nesse início ela tentar andar com uma bicicleta que é maior do que o devido, por exemplo, ela não vai ter segurança suficiente para botar o pé no chão quando precisa. Ela pode acabar se machucando. É claro que isso eu estou falando de uma forma geral, tá? E aí você pode causar uma experiência ruim e ela pode deixar a bicicleta largada de vez. Aí você vai dizer, ah, comprei a bicicleta, a minha filha, o meu filho, enfim, tá ali de lado, deixou. Por quê? É uma bicicleta boa daquela, investi e aí não quis saber. Claro, porque ela andou pela primeira vez com a bicicleta e não conseguiu se acostumar com a bicicleta que não estava adequada para ela. Isso acontece muito.
Obviamente que dependendo do cenário, a criança pode entender que ela não curte mesmo bicicleta, então não tem o que fazer, mas faça a sua parte. Tenha certeza que está comprando a bicicleta adequada, no tamanho correto. Assim como a bicicleta menor, ela pode normalmente causar algum tipo de desconforto e lesão também, então isso precisa estar atento. Segurança da criança em primeiro lugar. Essa é a melhor maneira de você comprar uma bicicleta correta para criança. Depois que você acertou o tamanho e levou em consideração todos esses itens relacionados à segurança, agora sim você vai pensar naquilo que talvez seja a primeira coisa que você pensou, design da bicicleta. Eu realmente acredito que a bicicleta para criança ela precisa ser diferenciada. Você precisa comprar uma bicicleta que ela tenha visualmente o interesse da criança. Uma bicicleta mais colorida, quem sabe, uma bicicleta que tem um design ali bem algo que vai lhe trazer felicidade, que ela sinta o desejo, a vontade de brincar com aquilo no início, porque realmente é um brinquedo. Né? Para uma criança, a bike acaba sendo um brinquedo, para algumas crianças ela acaba sendo um brinquedo até um pouco mais sério, e ela pode desenvolver o gosto, a paixão pela bicicleta a partir daquele brinquedo inicialmente que ela ganhou. Então, portanto, é sim bacana que você leve agora em consideração o design da bicicleta também. Claro que isso também não é uma tarefa muito difícil, porque a maior parte dos fabricantes de bicicletas infantis, eles já levam isso em consideração, sabem que precisam agradar as crianças visualmente, então muitas bicicletas infantis você vai encontrar já com bastante adereços e tudo mais, isso pode fazer diferença, tá? Outro detalhe importante é que você tem que estar atento à qualidade desse material que você vai comprar, né, dessa bicicleta. Então sempre opte por bikes infantis que tenham lá o selo do Inmetro, isso é importantíssimo também, porque tem a questão da resistência. Uma bicicleta, mesmo que seja infantil, claro que ela não vai servir para durar a vida inteira, obviamente, mas ela não pode quebrar facilmente enquanto seu filho, a sua filha está ali pedalando e venha se machucar, por exemplo. Então isso é importante também. E por fim, algumas observações importantes. Depois que você já tiver comprado a bicicleta, leve em consideração isso também para que a criança tenha uma boa experiência. Deixe a bike bem ajustada para ela. A altura do selim é essencial que esteja no nível correto. Talvez para as primeiras pedaladas você, por exemplo, pode até colocar o selim mais baixo do que o normal, principalmente se a criança ainda não está bem habituada a pedalar. Ela precisa ganhar confiança e se o selim estiver um pouco mais baixo, ela vai conseguir colocar os pés no chão com mais facilidade, mais agilidade. Eu fiz isso com a minha filha, inclusive, tá? Deixo como sugestão vocês assistirem o vídeo que eu já fiz aqui no canal, mostrando como que foi o processo de aprendizagem, a pedalar da minha filha, né? Sem rodinhas, inclusive, como eu já falei para vocês. O vídeo está aqui nos cards, recomendo que vocês assistam. Nesse vídeo é muito bom também, pode te servir de inspiração. Mas fique atento para não deixar aquele selim baixo por muito tempo. A criança pode acabar sentindo algum tipo de desconforto. Então só deixe ele baixinho no começo, só para ela começar a pegar o jeito. Depois vai levantando aos pouquinhos, até ficar na altura ideal. No caso de ser uma balance bike, aquela bike de equilíbrio que a gente citou primeiramente aqui, é importante que você tenha certeza que aquela bicicleta que você comprou, a criança está conseguindo colocar os dois pezinhos no chão quando ela está apoiada no selim. Afinal de contas, é para isso que serve a bicicleta. Quando a criança vai andar com essa bicicleta, ela levanta as perninhas e a bike fica livre. Aí é importante, inclusive, a sua ajuda. Você vai segurar ela, você vai dar aquele empurrãozinho, ela levanta as perninhas. Como ela vai parar? Calma, é outra etapa. Depois vai ter alguém lá para segurar na ponta e depois ela vai se acostumando, né? A própria criança vai com os dois pezinhos no chão, pegando um embalinho, ela se embala, ela levanta o pé, solta, bota de novo no chão. Você vai ver que divertido que é para a criança no começo. É muito mais divertido porque ela tem muito mais segurança. Então é importante esse detalhe da bike de equilíbrio. Eu, por exemplo, não indico que uma criança tenha uma bicicleta com marchas logo no início, principalmente se for aro 20 para baixo. Uma aro 20, 24, 26 principalmente, até já dá para a gente encarar uma bicicleta com essa configuração, porque normalmente a criança já está um pouquinho mais, digamos, mais alerta, ela já tem um reflexo um pouco melhor. Isso porque uma bicicleta com marcha vai exigir ainda mais concentração de uma criança que está aprendendo a pedalar, além da questão de equilíbrio e segurança, manobrabilidade, que ela vai ter que aprender também, ela ainda tem que se preocupar com a questão das trocas de marcha. Portanto, evite isso no começo. Não precisa a criança que está ali entre até os 8 anos de idade, talvez nem precise uma bicicleta com marcha, tá? É bem importante você ficar atento a isso. Claro que depende muito aí do aprendizado da criança. Se você sente que ela não vai ter dificuldades em aprender a trocar marcha também no início, tudo bem. Mas é um ponto que você precisa considerar também. Não? Ah, mas que bike bonitinha, tem marcha e tudo mais. Chega lá, a criança se atrapalha mais do que se não tivesse. Então, opte por uma bicicleta sem marcha, só a coroa única na frente e um único cog atrás, que vai dar muito mais certo, pelo menos no começo. Aro 24 para frente, aro 26,
aí já dá para considerar assim uma bicicleta com marcha tranquilamente. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Muito complicado? Ou não? Não, né? Dá para levar em consideração, são pontos simples de você entender. Eu entendo também que para muita gente isso pode ser até um pouquinho de bobagem, já que antigamente parece que essas coisas não eram levadas em consideração. E realmente não eram. Era algo muito mais, digamos, mais simples, de fato, mas não tem por que você não considerar esses pontos que não vão te prejudicar em nada, só vão te trazer benefícios. Como hoje nós temos alcance à informação e entendemos que esses pontos podem sim te ajudar muito, até porque se você não achasse isso, talvez você nem estivesse aqui nesse vídeo nesse momento. Então, portanto, eu tentei te ajudar da melhor maneira possível. E todos esses pontos aqui são baseados em fatos, muitos deles baseados na minha própria experiência e compartilhei com vocês. Portanto, espero que essas dicas tenham te ajudado. Mas obviamente que se ficou alguma dúvida, é muito importante que você deixe aqui nos comentários. Esse espaço aqui é destinado para você esclarecer as suas dúvidas e também para você deixar a sua sugestão. E, claro, se você quer contribuir com mais alguma dica para as pessoas que estão procurando por esse assunto, obviamente que você também pode. Na verdade, não só pode, como você deve. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se esse vídeo te ajudou, agora eu peço para que você me ajude também deixando o seu like, que o like ajuda demais aqui no nosso trabalho. Se for possível, também já aproveita para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Assim você ajuda outras pessoas que estão com essa dúvida e também ajuda aqui o canal, obviamente, tá bom? E antes de sair do vídeo, já aproveita, confere aí a sua inscrição. Se não for inscrito, já se inscreve. Mesmo que você tenha vindo aqui só para comprar bike para o seu filho, e talvez você nem seja diretamente ligado ao ciclismo. Mas que tal dar uma chance aqui para o nosso canal? Quem sabe você também começa a pedalar junto com seu filho. Olha que até uma dica, hein? Até melhor ainda, se você quer que ele pedale, talvez você tenha que ser o exemplo dele também. E claro, se você já pedala e agora está pensando em comprar uma bicicleta para o seu filho, ou para a criança que você gosta, aí, um afilhado, um sobrinho, enfim, também é muito bacana. Enfim, se inscreve no canal, porque eu sei que vai valer a pena, tanto para vocês quanto para nós aqui também, né? Até a próxima, valeu, tchau, tchau!